Olá, seja bem-vindo a mais um AGCast, o podcast da AGCom. Eu sou Sérgio Luiz e estou hoje na apresentação do meu, do seu, do nosso programa. Ao meu lado hoje está esse maravilhoso e incrível apresentador, Matheus Gomes. É um prazer apresentar o AGCast ao lado do meu amigo Sérgio Luiz. E hoje vamos começar o tema com um episódio com mais um tema muito importante, que é o Dia da Consciência Negra na atualidade. Nos últimos anos, essas pautas sociais tornaram-se muito presentes dentro da sociedade, né? E ainda mais com acesso a canais de comunicação, mais pessoas tiveram voz para poder falar sobre o assunto. E com base nisso, nós aproveitamos, esse episódio para falar não apenas sobre isso, mas explicar como surgiu o movimento, as problemáticas enfrentadas e como funciona toda a questão racial. E para a gente poder conversar melhor sobre o assunto, a gente convidou aqui Cairo Vinícius, que tem local de fala e é especializado nesse tipo de assunto. Ele é formado pela Universidade Estadual do Piauí como cientista social, é professor de sociologia, membro e coordenador do grupo afrocultural Coisa de Negro. Seja muito bem-vindo, Vinícius, nós agradecemos muito por você ter aceito o nosso convite. Gratidão minha, feliz pela oportunidade de estar debatendo sobre um assunto tão importante com todos vocês. Bom, para começarmos nossa conversa, vamos fazer um pouco de uma contextualização histórica, O movimento negro no Brasil, ele surge ainda de forma precária e clandestina durante o período escravagista, E aí daí a gente teve grandes nomes, que se insurgiram contra o sistema e impulsionaram o movimento. E dentre eles a gente tem o Zumbi dos Palmares, mas o movimento ele não acabou ali. Ele se perpetua até hoje, só que com outras reivindicações. Quais são os objetivos do movimento hoje em dia? Hoje em dia, a gente tem uma palavra muito interessante que é equidade. Equidade tem uma diferença em relação à igualdade. Igualdade é como se a gente colocasse todos os pesos de uma forma em que as pessoas simplesmente ficassem distribuídas ali com os pesos iguais, sendo que as perspectivas de vida das pessoas são diferentes. Quando a gente fala sobre equidade, a gente trata sobre a igualdade para todos os parâmetros. É como eu colocar para você, de uma forma que é diferente para outra pessoa, mas que ela vai estar se espelhando de uma forma igual, As situações acabam sendo iguais. Então a gente busca como movimento negro a equidade. Nós queremos equidade de direitos, equidade de cenários, nós queremos uma educação de qualidade, nós queremos saúde de qualidade, uma distribuição de segurança pública que seja realmente responsável e de qualidade para todas as pessoas. Então esses parâmetros, eles participam, eles se organizam a partir daí. Bacana, muito interessante isso. Muito bom ver por esse lado também, assim, de como é o dia a dia de cada pessoa, E a gente vê diariamente pessoas negras sendo vítimas injustamente de violência e outras injustiças sociais, Nota-se também um pouco ou nenhum manifesto de indignação das pessoas em relação a isso, da população em geral. E, assim, poderia ser atribuído esse olhar de indiferença das pessoas como um racismo estrutural? Sim. O racismo estrutural, ele nasce de uma perspectiva cultural, A gente normaliza uma situação de racismo. Então, essas perspectivas de mortes, que a gente acaba acompanhando todos os dias nos noticiários, jovens negros sendo mortos nas periferias, nos centros urbanos, nas comunidades rurais, e a gente sempre acaba interpretando aquilo como mais um. É mais um bandidinho, é mais um marginal, é mais uma pessoa, mais um jovem que tem a sua vida dilacerada, mais uma família que chora, mas mesmo assim a sociedade não se importa de forma alguma com aquela situação. Então acaba sendo dois pesos, duas medidas. Você olha para uma perspectiva, por exemplo, se um jovem que morasse numa localidade da Zona Leste, por exemplo, na Zona Leste da cidade, tivesse o mesmo ocorrido de morte que um jovem que mora na periferia da cidade tem, existiria uma comoção maior, existiria um alarmismo maior em relação à segurança pública. Mas não é o que acontece. A gente acaba normalizando todos os dias, vendo todos os dias jovens negros sendo mortos, e acaba que não tem ação do Estado para realmente resolver isso.
Acaba por virar assim costume, né? Rotineiro. Exato. E a pessoa acaba não. A sociedade como um todo não se comove com aquilo. É muito triste. Isso. Eu acho que isso faz parte, basicamente, também da cultura da barbárie. Nós temos um cenário assim de comercialização da violência. Isso é verdade. Os programas policiais de meio-dia, eles têm muitos patrocinadores e eles acabam vendendo em relação a isso. As pessoas acabam vendendo em cima de morte, em cima de violência. E é um cenário totalmente perturbador, porque a gente não vê como isso pode acabar bem, né? A situação só piora e a gente não sabe que bom futuro pode nascer a partir disso. É a questão do pão e circo, né? Sim. Isso. Bom, o Dia Nacional da Consciência Negra, ele incentiva a consciência histórica de uma sociedade que vivenciou longamente a escravidão e traz a reflexão sobre o impacto da cultura e da presença do povo africano na formação da cultura brasileira. Você poderia falar para os nossos ouvintes sobre a importância da cultura afro-brasileira para o nosso país? A gente fala sobre importância de cultura brasileira, de cultura afro-brasileira, no quesito valorização, né? A cultura afro-brasileira ela já está inserida, né, na cultura brasileira em si. Mas o que falta é as pessoas reconhecerem suas raízes e valorizarem suas raízes. Se a gente fala sobre, por exemplo, sobre dança, sobre esporte, nós temos a capoeira. Se a gente fala sobre comida, várias comidas típicas e populares que a gente tem no Brasil hoje em dia, popularizadas, vêm de raízes negras, né? Feijoada, entre tantas outras receitas. Então, o que falta, basicamente, para o brasileiro, né, para a gente se enxergar nesse cenário como um povo miscigenado, que tem suas raízes negras e que precisa valorizá-las. Entendi, certo. É importante mesmo assim, porque a gente veio desse povo, tudo tá inserido no nosso dia a dia. Se você for comer uma coisa, você provavelmente está comendo uma coisa de uma matriz africana. Exato. Uma feijoada, nossa, quase todo domingo eu como. E tem gente que não tem noção que veio de tão longe, né? E essa valorização, ela acaba, de certa forma, desmistificando vários cenários, vários preconceitos. Porque, veja bem, se a gente fala sobre comida afrodescendente, a gente fala sobre religião de matriz africana. E muitas pessoas ainda têm esse preconceito com religiões de matriz africana, acham que é coisa de diabo, acham que, sabe, é coisa difundida culturalmente, né? E a gente precisa desmistificar esses cenários, porque a cultura brasileira está aí. Ela prevalece, né? E a gente precisa estar valorizando e estar desmistificando esse preconceito. Entendi, é muito verdade isso que você falou. E agora, voltando um pouco mais para a atualidade aqui, tipo, questão da juventude. Tu é coordenador do núcleo de juventude, na verdade, a maioria é jovens, são jovens, né? No teu ver, o que é que quais são os principais desafios que a galera que você coordena tem no dia a dia, tipo, os principais desafios de um jovem negro no Brasil agora, na sua visão? A concepção que a gente acaba criando com a nossa trajetória, né, dentro do movimento negro principalmente, ela acaba esbarrando no quesito educação. A educação é o principal desafio existente no nosso Brasil, no nosso país. E isso atravessa a vida de pessoas negras, de jovens negros, porque a partir do momento, né, que a gente tem esse racismo estrutural, que a gente tem esse racismo principalmente institucional, né, porque não dá para dizer que é só o racismo estrutural, que é só na população. O governo e o Estado, ele tem participação nisso, né? E de certa forma a gente precisa, né, colocar em pauta, né, essa educação para as futuras gerações e também popularizar esse debate, porque não basta só a gente colocar simplesmente para o poder público. A população precisa participar desse cenário de composição de uma nova educação. A gente precisa de uma nova educação que seja mais acolhedora, que seja mais investida, né? A gente precisa de mais investimentos,
que principalmente a gente possa ter essa oportunidade de jovens negros periféricos estarem ingressando nas universidades, nos grandes centros educacionais, porque esse cenário é muito importante para que a gente possa combater várias problemáticas existentes a partir do racismo, né? A gente possa combater a violência, a gente possa combater a criminalidade e esse cenário de morte que a gente vê hoje em dia. Interessante. Você falou aí sobre os jovens nas universidades, né? E eu queria te fazer uma pergunta. Muitas pessoas têm questionado a questão das cotas, né? Mas as pessoas têm que lembrar, por exemplo, que em torno de 54% da população brasileira ela é negra e a gente não vê com tanta frequência eles assumem desses lugares, né? Eu queria que você falasse assim, as cotas raciais, desculpa, as cotas raciais elas assistem tanto pretos, quanto pardos e quanto indígenas, né? Você pode falar, assim, contar assim, sua experiência sobre a questão de cotas, porque muitas pessoas acham que cota é esmola, mas cota não é esmola. Para mim, cota é reparação histórica. Então, eu queria que você falasse sobre a questão das cotas. Bom, as cotas, elas nascem dessa necessidade de uma representatividade e de um cenário de inclusão, né? Porque se a gente trabalhar historicamente os cenários das universidades, a gente vê principalmente que as universidades eram direcionadas para pessoas brancas e privilegiadas, né, com alto poder aquisitivo. A partir do momento em que nós trabalhamos com as cotas, aí existe uma inserção principalmente de pessoas pretas, pardas e indígenas nesse cenário acadêmico, né? E acaba isso sendo muito importante, porque se a gente for ver bem, por exemplo, saiu um dado esses dias que fala sobre a UESP, né, a Universidade Estadual do Piauí, ter o maior número de professores declaradamente pretos e pardos, né, no nosso país. E esse é um cenário muito importante, porque a gente trabalha com a perspectiva de que a representatividade ela é importante, mas a inserção dessas pessoas nesses cenários é algo que possa fazer o cenário mudar, né? Não basta ter só uma pessoa preta para representar os demais, é preciso que a gente tenha um cenário de igualdade. Então é o que a gente falou lá no começo, a equidade parte a partir daí, né? A gente precisa estar sempre trabalhando, sempre estudando, né, e incentivando essas pessoas, porque veja bem também, a cota não é para sempre. Se a gente tivesse investimentos em educação nos grandes centros urbanos, nas periferias e nas comunidades quilombolas, que pudessem, de certa forma, garantir essas pessoas estarem sendo inseridas nas universidades, a gente não precisaria de cota. Mas enquanto a gente precisar, enquanto a educação não for considerada uma prioridade no nosso país, as cotas vão se fazer necessárias. No caso, a equidade leva à igualdade, né? Exato. Pois é, e assim, segundo a ONU, a gente está entre os 10 países mais desiguais do mundo. Um país enorme, quase autossustentável e ainda tem um índice de desigualdade muito alto, né? E existe uma estrutura histórica, né, que não oferece condições para que pessoas negras e desfavorecidas cheguem a um determinado espaço. Na tua opinião, Kyrie, o que deveria ser feito para melhorar esses acessos da população negra a políticas públicas? Bom, é preciso um entendimento, principalmente do Estado, né, de ser um Estado antirracista, né, falar com todas as letras. Nós precisamos de governantes que se digam antirracistas, que estudem o antirracismo, que se prontifiquem a estarem contra o racismo, né? A gente precisa de pessoas no legislativo, no judiciário, porque essa luta contra o racismo ela não parte só apenas dos negros. Essa integridade ela tem que incluir pessoas brancas, porque essas pessoas brancas elas têm que estar compreendidas de quão prejudicial é o racismo, não só para os negros, mas para todos nós, né? Você imagina viver num cenário de racismo estrutural com violência no Brasil e achar que simplesmente o fim da violência vai nascer do nada. Você precisa tratar o problema na raiz. E a raiz está no racismo. E como a gente combate o racismo?
com representatividade, com as leis, com políticas públicas, e é necessária essa compreensão geral, não só do Estado também, né, mas da população, de que o racismo ele é um assunto a ser debatido constantemente. Não é só no mês da consciência negra, né? O mês da consciência negra é importante, mas a partir do momento em que a gente coloca de forma constante nas nossas escolas, nas nossas rodas de debates, acaba sendo um assunto que vai se incluindo de pouco em pouco no cenário nacional, né? Não basta só falar, eu sou antirracista, tem que ir lá atrás de ações, fazer ações, lutar mesmo. Lutar mesmo e ir atrás. É porque o Dia da Consciência Negra é em novembro, e como você bem falou, vocês lutam todos os dias. Exato. A gente lembra o mês de novembro, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que ir atrás dessas políticas todo santo dia, né? Porque vocês estão lutando todo santo dia pela equidade, né? Como você disse. Sim. Bom, e cada vez mais presente nos debates políticos sobre racismo, cultura e identidade, a apropriação cultural ela é uma pauta que hoje em dia está muito em alta, né? Quando a gente pensa no cenário do Brasil e do mundo. O que você classifica como apropriação cultural? Porque tem muitas pessoas que não são informadas sobre o que seria uma apropriação cultural, né? E explicar também por que ela é tão problemática. Bom, a apropriação cultural, né? Ela acaba sendo um assunto muito polêmico, mas as pessoas elas acabam não compreendendo qual é o principal ponto, né? Qualquer pessoa tem liberdade de fazer o que quer, né? Com seu corpo, com a sua identidade. Mas o entendimento de cada pessoa sobre determinado elemento, ela é diferente, né? Por exemplo, vamos colocar as questões das tranças, né? Tranças que culturalmente são associadas à população negra, né? E que tem um fator histórico muito determinante, né? Uma pessoa branca, ela pode usar tranças, né? Mas ela precisa ter um entendimento básico histórico do que as tranças representam para a população negra. Porque se não tiver, acaba sendo simplesmente uma ação vazia, né? Uma ação vazia que não traz nenhum tipo de entendimento, que não traz nenhum tipo de, sei lá, qualquer ação favorável dentro do cenário cultural que a gente vive hoje, né? É um assunto muito interessante porque, por exemplo, eu faço parte do grupo Afrocultural Coisa de Negro. E a gente tem pessoas brancas, né, que tocam tambor, que dançam, né, que usam da estética negra, mas elas têm essa bagagem histórica de saber da história da população negra, o que representa todos esses elementos e o quão é necessário lutar contra o racismo, né? Então não basta você simplesmente achar bonito a botar tranças. Você tem que ter um tipo de compromisso quando você coloca elas a partir do momento em que você usa desse elemento, né? Então é necessário que as pessoas elas tenham esse entendimento, pesquisar, né? Pesquisar é um negócio que a gente precisa fazer constantemente. Google está aí, smartphone, internet, tem vários livros, tem vários vídeos na internet que falam, que tem pessoas negras falando sobre esses determinados assuntos. Então é necessário que as pessoas busquem entender principalmente o que é a cultura preta e simplesmente colocar isso em pauta dentro do seu dia a dia. É muito importante, porque, assim, dá pra perceber que pessoas brancas, elas, quando elas falam, elas são mais ouvidas. E elas têm que usar disso a favor de vocês, Sim. Da população usar negra. Do espaço de privilégio para poder, justamente. de certa forma, promover uma ação antirracista. Eu acho muito importante. Tipo assim, uma pessoa. Você falou que tem pessoas brancas no seu coletivo, e elas não estão lá só sendo mais uma pessoa, só para agregar status ou algo do tipo. Não, elas estão lá porque elas querem ver a mudança. Exato. E eu tenho certeza, assim, que elas não nasceram com essa consciência do que a população negra passa. Elas foram aprendendo, elas pesquisaram. E é isso, todo mundo deveria fazer isso, procurar. Ainda mais agora, tipo, acesso à informação e tudo mais. Sim, com certeza. Muito interessante. Eu lembro que teve uma fala que até ela viralizou na época do Big Brother. Eu não lembro se foi a Lumena que falou. Mas que tinha uma pessoa chegando pra ela e falou bem assim, eu não sei, me explica. E aí ela chegou e falou bem assim, olha,
não é minha função estar aqui para te explicar. A gente tem a internet, porque, tipo assim, no caso, para fazer um contexto para quem está nos ouvindo, eram pessoas mais velhas, de seus 30, seus 40 e poucos anos, que, tipo assim, eles estão lá, eles têm uma formação, eles têm um estudo, entendeu? Eles têm acesso à internet para poder pesquisar, entendeu? Então, muitas pessoas falam que, às vezes, elas não têm esse conhecimento, mas você tem um meio de chegar a esse conhecimento. Sim. Então, se você tem esse meio, você faça uso do seu meio para não cometer erros, né? E usar do seu privilégio, como a gente está falando, para dar voz a essas pessoas, né? Ou dar voz à causa. Muitas pessoas, né, elas acabam ficando em bolhas tão, de certa forma, presas, né, tão fechadas, que acabam não se interessando por esses assuntos. É muito fácil eu estar simplesmente no meu círculo social, que está repleto de pessoas brancas, e não me interessar de forma alguma com quem está do lado de fora, do que simplesmente me interessar por esse assunto e acabar estudando e me integrando sobre esse assunto na sociedade, né? Então é necessário que, principalmente quando as pessoas vão para esses espaços públicos, elas tenham consciência disso, né? Nenhuma pessoa negra ela é obrigada, e aliás, nem toda pessoa preta ela é compreendida desses assuntos, mas é necessário que essas pessoas, né, constantemente elas possam estar buscando o seu conhecimento entre vários meios que a gente tem hoje em dia. Tipo, eu não sei se eu entendi direito, mas tem até pessoas negras que têm até preconceito com pessoas da própria cor por conta... eu não digo que elas têm preconceito, elas reproduzem o preconceito. Elas acabam reproduzindo, porque muitas vezes nem toda informação acaba chegando de uma forma igual, né? Sim, é verdade. Às vezes a concepção de vida que ela tem atravessa o racismo, mas ela não compreende de uma forma que muitas pessoas elas acabam compreendendo, né? Eu, particularmente, eu nasci dentro de uma família que simplesmente estava dentro do movimento negro, né? Sim. Qualquer situação que acontecia comigo dentro das escolas, né, que eu sempre estudei em colégio particular, aí qualquer situação que acontecia dentro da escola, eu já sabia como falar, eu falava com os meus pais, eu tinha esse entendimento do peso do racismo desde pequeno. Mas muitas pessoas não têm essa oportunidade, né? E acaba sendo tardio, né? Mas sempre é tempo de estar aprendendo sobre seu próprio convívio, sobre sua própria realidade. Pois é, cara, inclusive eu vim tomar assim... Não foi nem tomar consciência do racismo, foi tipo ver o racismo com outros olhos depois que eu li Djamila Ribeiro. Sim. Feminismo Negro, se eu não me engano era o nome do livro, que tipo... Eu fui fazer um trabalho sobre o feminismo e acabei caindo de paraquedas e fui ver, meu Deus, as coisas realmente... A gente tem que usar nosso local de fala, nosso privilégio de fala para poder ajudar a galera. Sim, é muito importante. E tanto como a Djamila, existem vários autores que tratam sobre essas temáticas de uma forma acessível. Não são só textos acadêmicos, mas textos que falam de uma forma fácil para a população em geral compreender o fenômeno do racismo. O próprio Silvio Almeida, Kabengele Munanga, vários outros autores que eles tratam sobre esses temas e que é necessário que a população em geral ela possa ter esse interesse em estar buscando e lendo, né? A gente precisa ler autores brasileiros, principalmente. É muito importante. Bom, você aí citou alguns autores, né? A gente já está aqui finalizando, né, o nosso AGCast de hoje. Foi um papo muito bom, porque passou rápido, né? Quando as coisas passam rápido é porque o papo está fluindo. E já que tu citou alguns autores, a gente sempre deixa esse espaço final para o convidado fazer suas considerações finais, e também a gente pede para o convidado deixar, tipo, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, né, alguma dica de algum filme, de alguma série, de algum livro que seja interessante, que aborde mais sobre esse tema. Bom, vamos lá. Gente, né, a luta do racismo e também, principalmente, a consciência negra, ela nasce todo dia. Né, que a gente possa estar tendo esse compromisso de lutar por uma sociedade sem racismo, né, que eu compreendo que é uma sociedade mais igualitária, mais justa, com oportunidades para todos e todas e todes, né, e que as pessoas elas possam ter essa consciência, né,
Eu quero muito um Brasil, né, um mundo em que meus filhos se sintam mais seguros, que meus netos se sintam mais seguros, que essa sombra que o racismo traz, ela possa se tornar distante da realidade que eles possam ter no futuro, né? E isso cabe a todos nós, né? Se a gente quer um futuro melhor para todo mundo, cabe a todos nós essa luta. Então eu convido todas as pessoas que estão ouvindo a se integrar, a ler, né? A quererem fazer parte de algum grupo, algum movimento, dar aquela assistência para a luta que é diária, né? Vários grupos hoje em dia, eles fazem esse combate diário do racismo e eles precisam de ajuda, precisam de mais gente. E quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente para o debate, melhor. Tu pode deixar também o nome de algum coletivo, tipo o teu também, se tem Instagram, tu pode passar pra galera aí, pra eles irem atrás. Grupo Coisa de Negro, amanhã, né? Amanhã, no dia 18 de novembro, a gente vai ter a Festa da Beleza Negra, né? Interessante. E vai ter várias atrações e tudo mais. Tem as Ayabás, né? Que tem sempre reuniões lá no Memorial Esperança Garcia. Tem vários outros grupos que a gente pode estar aqui citando, porque são inúmeros, são né? Muitos, sim. Nas universidades, né? Tanto na UFP, tanto na UESP. Mas é deixar esse compromisso para as pessoas, para elas estarem buscando essas informações, porque é muito importante. Esses grupos, eles às vezes, eles não têm assistência alguma, né, do poder estatal, né? Às vezes são muito invisibilizados, mas lutam constantemente, ano após ano, para poder fazer sua marca no nosso Piauí. E é isso. Bom, então é isso, né, gente? Estamos encerrando aqui mais um episódio do AGCast, o podcast da AGCOM, sobre orientações do nosso corpo docente, professor responsável Thiago Melo, coordenadora de núcleo Nívia Brandão, edição e direção Bernardo Silva, produção Bianca Kelly, Matheus Gomes, Sérgio Luiz, Maria de Fátima, apresentação minha, Matheus Gomes, e do Sérgio Luiz. Só lembrando, galera, que a gente também está presente nas redes sociais, né? Nos acompanha através do Instagram, que é @GECOM_THET. E foi um prazer apresentar o AGCast. Muito obrigado pela sua presença aqui, Vinícius. Muito obrigado, Matheus. Você é um excelente apresentador. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.